Julgamento conforme o estado do processo. O que é, quando cabe, como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre o julgamento conforme o estado do processo. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Julgamento conforme o estado do processo, matéria que é regulada lá pelos artigos 354 a 356 do Código de Processo Civil. Veja, se você está tendo essa conversa aqui do jeito que é o jeito certo de pensar, pelo que me parece, pelo menos, sobre o processo civil, você está aí com o seu VADEME, com o seu Código de Processo Civil aí aberto. E aí você vai verificar que a gente está aí imediatamente depois daquele momento em que o código trata das providências preliminares. A gente está seguindo aí. E imediatamente antes do saneamento do processo, tá certo? Então, para a gente retomar aqui e aí entender certinho do que é que a gente está falando. A gente tem uma fase postulatória do processo, né? Em que pode ter um monte de coisa que aconteça, né? Pode ter intervenção de terceiros, tem um monte de coisa. Pode ter reconvenção e tudo mais. Mas naquele modelo que é o mais básico, né? Naquilo que é mais simples, você tem petição inicial pelo autor, contestação pelo réu, e aí você tem, então, as tais providências preliminares, que é saber, olha, houve mesmo contestação? Se não houve contestação, tem ou não aplicação do efeito da revelia, tudo mais. Então, olha, prazo para tréplica, para a famosa impugnação à contestação. E com isso, a gente conclui, então, a fase postulatória do processo. E aí a gente vai caminhar. E veja, a ideia é, bom, a gente vai caminhar, vai precisar produzir prova, e aí tem uma fase instrutória de produção dos vários meios de prova e tudo mais. Veja, antes da gente ir para essa fase do que provas serão produzidas e tudo mais, é que a gente tem exatamente esse julgamento conforme o estado do processo, artigos 354 a 356. A gente só vai produzir prova se for pertinente produzir prova. Então, antes, olha, a gente teve aqui a fase postulatória do processo. Qual que é a primeira coisa que o juiz vai fazer? Como se estivesse olhando um caderno de receita, olha o Código de Processo Civil e fala, olha, dá para matar esse processo, ainda que parcialmente, né? E como que ele faz isso? Aplicando essas técnicas desses 3 artigos aí. O primeiro é o 354, que trata de extinção do processo. Então, vencida a fase postulatória, o que é a primeira coisa que o juiz vai fazer? Ele vai ver, olha, dá para extinguir o processo? E em que hipóteses que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso nas hipóteses do artigo 485, então, de cabimento. Desde logo, olha, já restou evidente que cabe qualquer das hipóteses do artigo 485. Extinção, perdão, extinção sem julgamento do mérito. Por quê? Porque falta aquilo que se chamava lá de condição da ação, por exemplo. A parte, ficou já evidente que a parte não é legítima, ou que não tem interesse processual evidenciado, ou então já ficou caracterizada ali dispendência, ou perempção, ou então coisa julgada, por exemplo. Qualquer daquelas hipóteses do artigo 485. E também as hipóteses do artigo 487, inciso 2º e 3º, ou seja, ficou evidente e já dá para pronunciar aqui que há prescrição ou então decadência. Ou então, houve reconhecimento da procedência do pedido por parte do réu. Ou então houve renúncia do direito por parte do autor. Ou houve transação entre as partes, daí é o caso de extinção, com julgamento do mérito. E veja, é importante a gente lembrar que a gente pode ter uma extinção parcial do processo, inclusive, né? Como assim, professor?
Para te dar um exemplo, imagine que há uma série de pedidos e aí o juiz consegue identificar nesse momento que um desses pedidos ou uma parcela dos pedidos tem pretensão fulminada pela prescrição, mas não outros. Então extingue o processo naquilo em que já é o caso de declarar a prescrição e aí determina o prosseguimento do processo em relação ao restante, ou passa para as próximas fases aqui que nós já vamos ver quais são, tá? Perdão. Mas então, retomando aqui, a gente teve a conclusão da fase postulatória. A primeira coisa que o juiz vai ver é: a gente tem condições de extinguir o processo? Quando que a gente vai pensar em extinção do processo? Nas hipóteses de extinção sem julgamento do mérito, artigo 485, veja, nem sempre vai ser possível, porque a gente tem a tal da teoria da asserção sobre a legitimidade e tudo mais. Muitas vezes vai ser necessário produzir prova primeiro, para depois, aí, lá na frente, depois da fase instrutória e tudo mais, o juiz poder verificar esse tipo de coisa. Mas se ele tiver condições já, por qualquer das hipóteses do artigo 485, ou então artigo 487, inciso 2º e 3º. Inciso 2º, prescrição e decadência. Inciso 3º, homologação aí do reconhecimento da procedência do pedido por parte do réu ou da renúncia do direito sobre o qual se funda a ação por parte do autor, ou então de transação entre as partes, ou seja, as partes entraram lá em acordo. E, de novo, pode ser parcial essa extinção. Pode ser, inclusive, que as partes tenham feito aí um acordo parcial, tá certo? Bom, a gente olhou lá o artigo 354. Não é a hipótese de extinção do processo, não é a hipótese de extinção total do processo, pelo menos. Qual que é a próxima coisa que o juiz vai ver? A técnica do artigo 355, que é a técnica de julgamento antecipado do mérito. Julgamento antecipado do mérito. Quando que a gente vai ter a possibilidade de julgamento antecipado do mérito? São duas hipóteses lá, eu gosto até de falar de maneira aí contrária à ordem da lei, que eu acho que é mais fácil. A primeira é se houver revelia, né? Se houver revelia e forem aplicáveis os efeitos da revelia e o réu não tiver comparecido para fazer requerimento aí da produção de prova. Então você tem aquela revelia que é a mais comum. O réu foi citado, não apresentou contestação, não é o caso de não aplicação dos efeitos da revelia, ou seja, não falta documento público, não trata de direito indisponível, a versão do autor lá não é inverossímil, não tem litisconsórcio com apresentação de defesa por outro litisconsorte, não tem assistente simples que apareceu no prazo da contestação e contestou aí, e aí assumiu posição de substituto processual do réu, não nada disso. Ou seja, aquilo que é mais corriqueiro. Foi citado o réu, não contestou, e a gente tem o efeito típico da revelia de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Julgamento antecipado do mérito. Não precisa produzir prova. Por que não precisa produzir prova? Justamente porque se presumem verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Tá certo? E a segunda hipótese é quando for desnecessário produzir outras provas. Ou seja, não houve revelia, né? O autor apresentou a petição inicial, o réu apresentou a contestação, mas é uma questão que demanda só provas documentais, e as provas documentais necessárias aí para que o juízo forme a sua convicção sobre a veracidade ou não das alegações que foram deduzidas já estão no processo. Então, não é pertinente produzir outras provas. As questões já estão aí espelhadas nas provas documentais que autor e réu juntaram as suas manifestações, aí petição inicial, contestação, na forma que é determinada, inclusive pelo próprio Código de Processo Civil. Em regra, provas documentais do autor devem acompanhar a petição inicial, provas documentais do réu devem acompanhar a contestação, salvo exceções bastante específicas aí previstas no próprio Código de Processo Civil, tá certo? Então, veja, o réu não é revel, mas não é necessário produzir outras provas para que o juiz já possa proferir a sua decisão. A questão é uma que ficou, as questões que ficaram, aliás, para deliberação por parte do juiz são questões de direito, tá certo? Agora veja, nem sempre isso vai acontecer também.
E às vezes não dá para julgar antecipadamente todo o mérito do processo. Daí qual que é a próxima coisa que o juiz vai fazer? Ele vai ver se é possível julgar uma parte do mérito do processo aí de maneira antecipada, que é a técnica exatamente do artigo 356, o tal do julgamento antecipado parcial de mérito. Quando que cabe o julgamento antecipado parcial de mérito? Na verdade, quando você houver uma incontrovérsia parcial, então sobre uma parte dos fatos, né, que importam para o processo, sobre uma parte desses fatos não há controvérsia entre a parte autor e a parte ré. Bom, sobre isso não precisa produzir prova, e isso, tendo consequências jurídicas já, o juiz pode julgar, né? Então, você tem uma incontrovérsia parcial. Ou então você tem uma desnecessidade de produzir prova sobre... Está tudo controvertido, mas para julgar uma parcela dos pedidos, aquilo que é necessário de provas já está nos autos. E aí eu vou até te dar um exemplo que talvez seja dos mais corriqueiros possíveis, né? Você pega aquele divórcio mais litigioso imaginável na face da Terra, né? As pessoas controvertem sobre qual que é o patrimônio passível de partilha, sobre quem deve exercer a guarda das crianças e como, sobre quem tem que pagar pensão alimentícia para quem, sobre um pede indenização por dano moral em relação ao outro por conta das circunstâncias da separação aí e tudo mais. Mas não há controvérsia sobre a dissolução do vínculo conjugal. Ambos querem o divórcio. E aí nessa fase aqui, sobre muitas das pretensões é necessário produzir provas sobre circunstâncias de aquisição de patrimônio, sobre melhor interesse das crianças, sobre necessidade e possibilidade de pagamento de pensão alimentícia, esse tipo de coisa. Mas há aí uma incontrovérsia sobre a dissolução do vínculo conjugal. Tem um tanto de gente que vai dizer que isso é até direito potestativo e tudo mais, uma desnecessidade de produzir prova a esse respeito, porque a prova que precisa é da existência do casamento, isso é provado por documento público, que está lá no processo, a certidão de casamento, daí isso pelo menos o juiz nessa fase aqui já consegue decidir, ele aplica o julgamento antecipado parcial do mérito. Mas você pode pensar também, por exemplo, em um acidente de trânsito, né, em que a parte autora pleiteie indenização por supostos danos materiais e morais, e aí nos danos materiais tem lá lucros cessantes também, e tem danos emergentes de altíssimo valor e tudo mais, vem a parte ré e fala assim, olha, eu fui culpado pelo acidente, mas não tem dano moral, porque não houve ofensa, não tem lucro cessante por X, Y, Z, não sei o que e tal, e isso que está sendo pedido de dano emergente é um absurdo, porque vale mais do que o valor da tabela FIP do carro dele. Mas eu reconheço que nós conversamos na época e tudo mais tal, e tem R$3.500, por exemplo, referentes aí a recuperação do veículo dele, e isso eu reconheço que me parece correto e tudo mais. Veja, tem um tanto de gente que vai entender como um reconhecimento parcial da procedência do pedido do autor, que então seria o caso de extinção parcial lá na forma do artigo 354, mas também tem gente que vai dizer, olha, é o caso aí de um julgamento antecipado parcial do mérito por incontrovérsia parcial, tá? E eu tenho certeza que você consegue imaginar aí 1 milhão de exemplos também, tá certo? Tem mais umas 2 ou 3 coisas aqui para as quais eu gostaria de chamar a sua atenção, porque esse artigo 356 é novidade do Código de Processo Civil de 2015. A gente não tinha exatamente isso no Código de Processo Civil anterior. E aí, então, veja, essa é uma decisão que está deliberando sobre o mérito do processo, mas que não tem natureza jurídica de sentença, porque não se enquadra exatamente lá na definição legal de sentença do artigo 203, parágrafo, esteja me traindo minha memória aqui, parágrafo 1º, né, do Código de Processo Civil. Então isso é uma decisão interlocutória. Contra a decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. E veja, a gente tem estatutos aqui diferentes entre agravo de instrumento, que é aquilo que cabe nesse tipo de circunstância, e apelação,
que é aquilo que cabe contra a sentença propriamente dita. Por exemplo, o fato de que a apelação, em regra, tem efeito suspensivo legal, agravo e instrumento, em regra, não tem efeito suspensivo. Na apelação, por outro lado, você tem, em regra, possibilidade de sustentação oral, em agravo de instrumento, a possibilidade de sustentação oral é excepcional, né? E então a gente tem um outro tratamento aí não isonômico para situações que tratam ambas do mérito do próprio processo. E tem um outro detalhe, o próprio artigo 356 vai dizer aqui que há uma possibilidade de imediata liquidação ou execução, independentemente de caução, mesmo na pendência do recurso. Ou seja, você pega aquilo que você aprendeu sobre execução provisória e não é exatamente o que vai ser aplicável aqui no caso de utilização dessa técnica do julgamento antecipado parcial do mérito por conta da previsão do próprio artigo 356, o que aí implica cenários bastante díspares entre julgamento do mérito em sentença, julgamento do mérito utilizando essa técnica, que isso recebe uma série de críticas da doutrina e tudo mais, mas de toda maneira é a forma como está colocado aí no Código de Processo Civil, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do nosso papo aqui sobre essas técnicas, né? Então, lembrando e resumindo aqui, o juiz vai, depois das providências preliminares, ele vai verificar se é o caso de aplicação dessas técnicas aqui, artigo 354, extinção do feito, ainda que eventualmente parcial, artigo 355, julgamento antecipado do mérito, artigo 356, julgamento antecipado parcial do mérito. Se não for o caso de extinção total ou de julgamento antecipado total do mérito, depois a gente prossegue aí para fase de saneamento e organização do processo, para a decisão saneadora propriamente dita, para depois ir aí para a fase de produção de provas. São objetos para outros papos que a gente pode ter aí, tá certo? Queria te convidar a contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Se você é advogado, se você é parte de um processo, se você é estudante aí procurando se preparar para uma prova, conta para mim, por favor, de onde é que você me assiste e o que é que você faz, até para, na medida do possível, a gente poder interagir um pouco, tá bom? E também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo de maneira mais detalhada sobre as providências preliminares. Também queria te pedir, por favor, de novo, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha aí, para me seguir nas outras redes sociais, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, tá bom? Até mais! Tchau, tchau!